Você já fez uma escolha que parecia perfeita, mas acabou destruindo tudo. A história de Ló é exatamente isso. A trajetória de um homem que teve tudo nas mãos, mas escolheu pelos olhos e não pelo espírito, e pagou um preço devastador. Enquanto muitos conhecem a destruição de Sodoma, poucos conhecem os detalhes ocultos, as decisões silenciosas e as consequências espirituais que envolveram a vida de Ló. O que levou um homem justo a se perder no meio da perversão? O que essa história tem a ver com os dias de hoje? E com você? Fique comigo até o final e descubra como as decisões de Ló refletem escolhas que todos nós fazemos e o que podemos aprender antes que seja tarde demais. O chamado e a separação. Ló surge na Bíblia como sobrinho de Abrão, um homem justo e obediente a Deus. Quando o Senhor chama Abrão para sair da sua terra e ir para o desconhecido, Ló escolhe acompanhá-lo. No início, Ló anda com o tio, compartilha bênçãos e prosperidade. Mas à medida que as riquezas aumentam, os problemas começam a surgir. Os pastores de Ló e os de Abrão entram em conflito, e a terra já não comportava os dois. Para evitar a discórdia, Abrão propõe a separação e dá a Ló o direito de escolher para onde ir. E é aí que tudo começa a desmoronar. Ló levanta os olhos e vê as campinas férteis do Jordão, comparáveis ao Éden. Ele escolhe com os olhos, não com o coração. Ele se encanta com o que parece próspero, ignorando que estava se aproximando de Sodoma, uma cidade conhecida por sua extrema perversão. O detalhe aqui é sutil, mas devastador. Ló não consulta a Deus. Ele não busca direção espiritual, apenas segue o que parece vantajoso aos olhos humanos. Essa decisão aparentemente inocente se tornaria o início de uma série de consequências irreversíveis. É uma lição clara. Nem tudo que brilha vem de Deus. Às vezes, o que parece promissor é, na verdade, o início de um abismo. E é aqui que a vida de Ló começa a tomar um rumo sombrio. Um alerta para todos que escolhem com base em aparência e conveniência. A sutil queda. Ló se aproxima de Sodoma. Após a separação, Ló arma suas tendas até Sodoma. Repare na sutileza. Ele não se muda imediatamente para a cidade, apenas se aproxima. É assim que o desvio espiritual começa, com concessões pequenas, aparentemente inofensivas. Ele desejava conforto, segurança e progresso, mas sem perceber, estava pisando em território amaldiçoado. Sodoma era conhecida por sua extrema maldade, por sua afronta a Deus e por práticas totalmente deturpadas. No entanto, Ló, talvez buscando status ou facilidades, não hesita. Logo ele está vivendo dentro da cidade, com casa, esposa e filhas ali estabelecidas. Seu coração já estava apegado. E aqui está um ponto chocante. Mesmo sendo justo, como afirma Pedro em sua carta, Ló permitiu que sua alma fosse afligida todos os dias ao presenciar a depravação moral à sua volta. Ele já não influenciava Sodoma. Era Sodoma que o influenciava. O silêncio de Ló diante do pecado o condena mais do que qualquer palavra. Sua consciência estava adormecida. Ele tolerava o inaceitável, convivia com o profano e se acostumava com o perverso. Essa acomodação espiritual é um espelho daquilo que muitos vivem hoje. Uma fé silenciosa em meio a uma cultura corrompida. Ló representa aquele que tenta equilibrar fé e conveniência, mas acaba perdendo sua autoridade espiritual. E o que parecia apenas uma aproximação geográfica se transforma em aprisionamento emocional e espiritual. Mal sabia ele que o juízo de Deus já estava a caminho. O juízo chega. Sodoma está contada. Enquanto Ló se adaptava ao estilo de vida de Sodoma, nos bastidores do invisível, o céu já havia decretado juízo. O clamor contra a cidade subia diante de Deus como fumaça ardente. Tamanha era sua corrupção. E foi nesse cenário que 3 visitantes misteriosos chegaram a Abraão. 2 eram anjos, o terceiro, uma manifestação do próprio Senhor. Eles anunciaram: Sodoma seria destruída. Mas algo ainda mais impressionante aconteceu. Abraão intercedeu. Com ousadia e compaixão, ele clama por misericórdia, perguntando se Deus destruiria os justos junto com os ímpios. A cada súplica, ele reduz o número de justos necessários para poupar a cidade. 50, 40, 30, até chegar a 10.
e Deus aceita. Isso nos mostra o poder da intercessão e o quanto a justiça de poucos pode sustentar a esperança de muitos. Mas nem mesmo 10 justos foram encontrados. Sodoma havia cruzado todos os limites. Ainda assim, por causa de Abraão, os anjos foram até Ló, já morando dentro da cidade, para livrá-lo antes da destruição. E mesmo com a urgência do momento, Ló hesita. Ele demora a sair. Seu apego emocional, sua acomodação e sua falta de discernimento o fazem arriscar tudo. A história revela algo profundo. Não basta estar em aliança com um justo como Abraão. É preciso andar em obediência e discernir o tempo da urgência espiritual. E agora, o relógio de Sodoma está prestes a bater a última hora. A fuga e o julgamento, quando o céu desce com fogo. O alvorecer chegou. Mas em Sodoma, o dia seria mais sombrio que qualquer noite. Os anjos apressaram Ló. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade, mas Ló ainda hesita. Então, os anjos literalmente o tomam pela mão, a ele e a sua família, e os tiram da cidade. É a misericórdia divina, empurrando o homem relutante para a salvação. A ordem era clara: foge por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda esta planície. Foge para o monte, para que não pereças. Mas Ló pede para ir até uma pequena cidade chamada Zoar. E, mais uma vez, por causa da intercessão e da graça, o pedido é aceito. Ao alcançar segurança, o céu se abre, mas não com chuva de bênçãos. Fogo e enxofre caem do céu. Uma destruição sobrenatural e definitiva toma conta de Sodoma e Gomorra. Tudo o que Ló conhecia, tudo o que havia conquistado, desaparece em chamas. E então, um dos momentos mais simbólicos da Bíblia acontece. Sua esposa, contrariando a ordem, olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Ela não apenas virou-se fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. O coração dela ainda estava em Sodoma. Essa imagem é um alerta eterno. Quando Deus nos chama a sair, não devemos hesitar, e muito menos olhar para trás. A tragédia secreta, o desfecho de Ló e suas filhas. Depois da fuga dramática, Ló e suas 2 filhas se refugiam numa caverna isolada nas montanhas. Ali, longe do mundo corrompido, deveria começar uma nova história, uma chance de recomeço. Mas o que parecia esperança se transforma em uma das passagens mais chocantes e controversas da Bíblia. Temendo que não haja mais homens na terra para garantir a continuidade da família, as filhas de Ló elaboram um plano perturbador: embriagar o pai e ter filhos dele, garantindo assim sua descendência. Gênesis 19, 31-36. O que causa espanto e reflexão é que essa situação nasce da mistura da cultura e dos valores de Sodoma que ainda os acompanhavam, mesmo após a fuga. O que deveria ser pureza, tornou-se manchado por um medo desesperado e uma lógica distorcida. Dessa união nascem os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que mais tarde se tornam inimigos de Israel. Ou seja, o preço da escolha errada de Ló repercute para gerações. Essa história serve como um alerta poderoso. Mesmo os justos podem sofrer consequências profundas e inesperadas por escolhas erradas, se por se deixarem influenciar pelo mal ao redor. A vida de Ló é um espelho de advertência para quem vive em meio à corrupção espiritual, acomodado, mas que deseja um futuro diferente. A escolha de Ló e o que ela nos ensina hoje. A história de Ló não é apenas um relato antigo. É um espelho para cada um de nós. Ele escolheu viver perto do pecado, acreditando que poderia manter sua fé intacta, mas acabou sendo tragado pela decadência de Sodoma. Essa escolha trouxe perdas irreparáveis. Sua casa, sua esposa, sua família e até seu legado foram marcados pela queda. Hoje, quantos vivem como Ló, confortáveis perto do pecado, silenciando diante da injustiça, acostumando-se com o que desagrada a Deus? Quantos de nós estamos fazendo escolhas que parecem vantajosas, mas que nos afastam do propósito divino? A mensagem é clara e urgente. Não basta apenas ser justo. É preciso estar vigilante, discernir o tempo e agir com coragem para se afastar do que destrói. Deus oferece sempre uma saída, mas exige decisão e obediência imediata.
Você está disposto a escolher com o coração, guiado pela fé, ou continuará seduzido pelas planícies férteis que podem levar à perdição? Se essa história tocou você, não a deixe morrer aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Ecos da Eternidade para mais revelações que fortalecem sua fé e ajudam a caminhar na luz. E agora eu pergunto, onde está a sua escolha hoje? Você vai ficar olhando para trás, como a mulher de Ló, ou vai avançar firme no caminho da salvação?